Vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue a palavra do Senhor, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 19. Nós vamos continuar, amados, expondo a palavra de Deus na ótica do evangelista João. E está acabando, viu? Falta só o capítulo de número 20 e o 21, porque hoje nós vamos ler do versículo de número 31 até o versículo de número 42. E eu creio que Deus, Ele tem uma mensagem poderosa para ministrar ao teu coração. Quem está com o coração aberto para Deus, diga glória a Deus. Então, olha, João 19, versículo 31. Você que pode, fique de pé. Você que está em casa, fica de pé também, cara. Que preguiça é essa? Fica de pé, né? Fica de pé. Amém? Pegou a palavra de Deus? Diz assim: era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus. Em seguida, as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém? Vamos orar? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, a tua palavra, meu Deus, é a verdade. E nós viemos aqui, meu Deus, nessa noite com esse intuito de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Meu Deus, então eu te peço agora, meu Pai, os assuntos que vão ser falados aqui nessa noite são assuntos complexos para o coração humano. E se o teu Espírito Santo não nos ministrar nessa noite, a nossa vinda aqui terá sido em vão. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, tenha liberdade em nosso meio e alcance, meu Deus, através desta ministração, cada casa onde essa palavra ela vai ecoar aí dentro. Alcance os corações presentes que acompanham através da internet, mas tome, meu Deus, aqui esta igreja com a tua atmosfera, com a atmosfera do céu, Pai, em nome de Jesus. E que nesse sermão, Pai, o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós ansiamos por ouvir, mas o Senhor tem total liberdade
para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Toma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Por favor, amados, podem se assentar. Vou pedir para você prestar bastante atenção nesse momento, porque a palavra de Deus, ela vai ser ministrada de uma maneira muito dinâmica, para que nós consigamos expor todos esses assuntos que estão interligados uns com os outros. Mas, antes disso, você precisa entender qual que é o cenário que está sendo dito tudo isso, que está acontecendo. O cenário, ele não poderia ser pior, porque Jesus, ele está morto. O Filho de Deus, ele rendeu o seu espírito ali na cruz do Calvário, e ele deu a sua própria vida em prol da humanidade. E o corpo de Cristo ali na cruz do Calvário, aquele corpo sem vida, ele representa a quitação da dívida do pecado que estava contra as nossas vidas. Porque o salário do pecado é a morte. Aquele que pecar tem que morrer. E Cristo, sem pecado e sem vida, ali de pendurado na cruz, mostrava para todos que quiserem ver e ao longo da vida viessem saber que a dívida ela foi paga, e Jesus naquele momento é a cédula que quita as nossas dívidas na lei. E amados, um preço muito alto, ele teve que ser pago, pois os pecados de uma vida, ele faz isso com o ser humano. Por exemplo, o pecado, ele é tão nocivo para o ser humano. A pessoa que peca, ela está fazendo mal para si mesma. A pessoa, quando ela cai, quando ela sucumbe à vontade da carne, ela está fazendo uma maldade muito grande contra si mesma, porque o pecado, ele é tão nocivo que ele destrói a comunhão de uma pessoa com Deus. Pode ser ela um pregador da palavra, pode ser ela um excelente obreiro, ou um membro que tem uma vida com Deus constante, mas basta o pecado entrar na vida da pessoa, que o pecado ele vai esconder a pessoa de Deus. Ele vai fazer com que a pessoa ela fique numa escuridão, ela fique em trevas, ela fique completamente negras ali de trevas, por causa do pecado que está dentro dela. O pecado ele vai gerar uma morte espiritual, e a palavra do Senhor, ela diz que o pecado é tão ruim que ele tem o poder de apodrecer o homem. Não, pastor, mas eu estou andando completamente. Mas o pecado, ele apodrece. Ele faz com que a vida do ser humano que ama o pecado, ela cheire mal perante Deus. Diz a palavra do Senhor aqui, no Salmo de número 32, a pessoa, ela tem que lutar contra o pecado, ela tem que lutar e vencer as suas vontades, os seus desejos, porque o pecado, ele faz essa separação e destrói a vida do ser humano. Diz aqui no Salmo de número 32, no versículo de número 3, olha o que Davi, ele está dizendo aqui, amados. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz a palavra do Senhor o seguinte: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto a pessoa está pecando, ela pensa que está fazendo coisas boas para si mesma,
ela mantém escondido aquele pecado que alivia a atenção dela, mas ela não está percebendo que o corpo dela está cheirando mal, está apodrecendo, a ponto de a qualquer momento essa pessoa ela ser completamente destruída. Diz aqui no versículo de número 4, perdão, diz a palavra do Senhor o seguinte: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. A pessoa que peca, que ama o pecado e não abre mão daquele pecado que já virou um pecado doméstico, ela é semelhante a uma madeira podre. Você já viu uma madeira podre? Aquela madeira que o cupim, ele tirou toda a seiva dela, que ela não tem mais nenhum tipo de estrutura. E aí você pega naquela madeira com a mão e de repente você aperta e aquela madeira ela se desfaz na tua mão. Assim é a vida do pecador, porque a mão de Deus ela vem sobre a vida da pessoa e uma hora a mão de Deus ela pesa sobre a vida do pecador. Você não vê quantas pessoas que amam o pecado, que vão se aprofundando ainda mais em pecar, e aí de repente vem o desejo de tirar a própria vida, porque ela pensa que não tem solução para a vida dela, que não tem jeito dela sair daquele buraco no qual ela se enfiou. Isso passa na cabeça da pessoa que ama o pecado a toda hora, porque o pecado, a transgressão, ela faz com que a pessoa ela vai se apodrecendo, ela começa a cheirar mal perante Deus, e ela vai ficar se sentindo tão mal que ela não quer nem mais estar na presença de Deus. Tem tantas pessoas que optam em pecar, que falam assim: eu vou consertar minha vida primeiro, depois eu vou para a presença de Deus. Nunca mais você vê essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela optou em ter um estilo de vida pecador. E amados, você não pode brincar com o pecado. Você não pode. Você não pode, porque o pecado, ele mata. Foram os pecados da humanidade que mataram Jesus, que mataram o nosso Salvador. O corpo dele sem vida, porque o corpo perante a palavra de Deus, ele é um corpo dividido em 3 partes. O Espírito Jesus ele entrega nas mãos de Deus, o corpo está pendurado na cruz. E a alma ela vai para onde as nossas ações elas determinaram. Então você não pode brincar com isso, meu irmão. Se você está aqui nessa noite ou ouvindo essa mensagem, aí pensando já em tomar um copo de cerveja que seja, ou ter uma vida profana, uma vida leviana, uma vida completamente fora dos preceitos que o Senhor ele determinou na sua palavra, não é o homem que determina, é Deus. Meu irmão, você precisa hoje olhar para Deus e pedir o socorro que vem dele. Você tem que falar com Deus: Senhor, eu quero chegar perto de ti como um adorador. Eu quero chegar perto de ti para que o meu louvor ele suba diante do Senhor como uma adoração sincera. Porque o pecado, quando ele está na vida da pessoa, ele mata. Ele matou o Filho de Deus, amados. E será que ele vai fazer o quê conosco? Se nós amarmos o pecado, ele matou Jesus o pecado. Imagina o que ele pode fazer comigo e com você. Diz a palavra do Senhor que o pecado, ele é tão nocivo que somente o sangue, ele consegue limpar o pecado. Perante a lei de Deus, somente o sangue, ele podia eliminar o pecado. Diz aqui, a palavra do Senhor em Levítico capítulo de número 4. Levítico capítulo de número 4, versículo de número 13. A palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte, encontre aí Levítico 4, versículo de número 13. Ô pastor, eu
até peco, mas é sem querer. Quando eu fui ver, eu já falei. Quando eu fui ver, eu já fiz. Quando eu fui ver, eu já estava no meio do forró e dançando para lá e para cá. Eu nem percebi, foi sem querer. Então vamos ver a palavra de Deus. Olha o que o pecado ele faz. Como que ele tinha que ser eliminado. Diz aqui, ó. Você que acha que existe o pecado sem querer, sem intenção, olha o que diz a palavra. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, olha, sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será o quê? Culpada. Foi sem querer, culpado. Ah, mas foi culpado. Não tem pecado sem querer. Porque pecado, ele vai gerar consequência em algum momento da tua vida. Diz aqui, ó, quando tiver consciência, porque a maioria dos pecados são conscientes, a pessoa ela faz porque quer, porque não aguentou, porque caiu, porque não resistiu. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Olha o que a lei de Deus ela está dizendo para que um pecado ele fosse eliminado. Diz a palavra que a pessoa, o pecador, ele trazia ali um novilho, ele pecou ali de alguma forma, não vigiou. Por exemplo, cobiçou a mulher do próximo, viu a mulher passando e de repente cobiçou falando, meu Deus, eu tenho que me arrepender porque eu pequei contra a tua lei diz não cobiçarás, não roubarás ou não furtarás, não darás falso testemunho, eu menti, eu falei coisas que não deviam. Aí a pessoa ela chegava lá no templo ou no tabernáculo na época e vinha com uma novilha. Então o sacerdote, ele vinha, impunha as mãos sobre aquela ovelha, sobre a cabeça dela ou aquela novilha e fazia a oração, Pai, esse animal está recebendo os pecados desse homem, está recebendo os pecados dessa mulher, as transgressões dela. Depois que eles impunham as mãos, aquele animal tinha que ser morto. Porque ele era um animal pecador, ele estava levando pecado sobre si. Então eles vinham, na mesma hora, degolavam o animal, matavam ele primeiramente, pegavam o sangue dele, o sacerdote, ele vinha com o dedo diante do véu que ficava diante da arca do Senhor e julgava ali o sangue daquele animal, daquele pecador perante Deus, como quitação do pecado. Você vê como que o pecado ele é terrível. Animais tinham que morrer constantemente, porque o sangue, somente ele tem condição de libertar a pessoa e fazer com que o pecado seja redimido. Mas a pessoa que, por exemplo, ela era pecadora, às vezes ela tinha algumas enfermidades, ela tinha que, por costume, por hábitos, ter uma purificação muito grande. Diz aqui a palavra do Senhor em Levítico capítulo de número 15. Por exemplo, se um homem ele tivesse um sangramento no nariz, ele tivesse uma veia nasal rompida e o nariz começasse a escorrer, ele estava tendo um fluxo de sangue no seu rosto. E diz a palavra que se aquele homem tivesse esse fluxo, ele seria considerado um homem imundo. Ele necessitaria de purificação, porque o sangue dele não purifica ele mesmo, porque é um sangue pecador. Diz aqui, ó,
em Levítico 15, versículo 4, diz a palavra do Senhor o seguinte: a cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Depois daquele período, a pessoa passa a ser purificada de novo. Então, a pessoa que é pecador, por isso que nós falamos, insistimos, meu irmão, você precisa se batizar nas águas, porque você precisa se purificar. Ah, pastor, já entreguei a minha vida para Jesus, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, amém. Mas você precisa se lavar, precisa que os pecados, eles vá embora, eles saiam da tua vida através do batismo nas águas. Então, para você ver como que o pecado, ele faz com a vida do ser humano coisas terríveis, e somente o sangue que tirava o pecado e a água purificava. Sabendo de tudo isso, agora nós vamos começar a ministração. Para você entender a exposição do evangelho, você precisa saber disso. Amém, amados? Jesus, ele está morto ali na cruz, e muitas coisas irão continuar acontecendo. Inclusive, eu disse aqui na semana passada, em Mateus capítulo de número 27, no versículo de número 51, eu vou ser um pouco breve nesse texto, até porque você vai entender rapidamente o que eu vou dizer. Em Mateus 27, versículo 51, Jesus ele está lá no Monte Calvário ainda vivo e diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando Jesus ele diz isso, ele expirou e morreu. E diz aqui em Mateus 27, versículo de número 51, diz a palavra do Senhor o seguinte: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vou deixar um dia para me ministrar essa palavra completa para você, mas só para você entender, a palavra do Senhor, ela está dizendo o seguinte, que no momento que Jesus entrega o Espírito, três coisas vão acontecer: véu se rasga, novo e vivo caminho, separação para Deus, não tem mais nenhum tipo de separação. As pedras do templo começaram a se romper, mas diz a palavra que houve um grande terremoto, um terremoto absurdo. Quem aqui tem uma janela em casa que quando o caminhão passa na rua fica assim? Trrr. Tem alguém? Levanta a mão assim. Amém. Janela ruim, tá? Não compre mais dessa marca. Mas, amados, quando um caminhão passa na rua, tem esse tremor. Tem casa que treme, amados. A casa começa a tremer, é perigo. Mas, imagina o terremoto que deu na morte de Jesus. Imagina só, não foi um tremorzinho de nada. E as pessoas no tempo de Jesus, você tem que entender que elas não eram sepultadas como nos dias de hoje. Que a pessoa fura um buraco no chão, coloca a pessoa ali dentro, joga a terra em cima, faz um revestimento de argamassa ali, alguns colocam mármore. Não, nos tempos de Jesus, a pessoa era sepultada em cavernas. Eles iam ali, tinham um sepulcro, elas eram sepultadas ali dentro, e eles vinham com uma pedra e colocavam na porta.
E diz a palavra que houve um grande tremor de terra, um terremoto muito grande. E quando a terra começou a tremer, as pedras começaram a se abrir, porque elas não podiam parar no lugar, que a terra tremendo, as pedras se moveram. Então, diz a palavra do Senhor que isso aconteceu. E tem algumas linhas de raciocínio, e tem muitas, amados. Muitas visões acerca deste assunto. Por exemplo, tem uma visão que diz que com o tremor da terra, os corpos eles foram lançados para fora. Os corpos dos que estavam mortos, eles não ressuscitaram. Eles pegavam e ficaram do lado de fora da caverna. E diz que quem passava ali não eram as pessoas ressuscitadas, viram aqueles homens ali na porta, e no dia da ressurreição, no dia que Jesus, 3 dias depois, eles foram para Jerusalém dizendo que viram pessoas mesmo na porta dos sepulcros em Jerusalém. Só que, amados, eles dizem o seguinte, que Jesus ele não ressuscita pessoas, tem que ter nome. E realmente, se você for olhar, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. Tem uma referência, e aqui não dá essa referência. Mas quando nós olhamos mais para a palavra, diz a palavra do Senhor que Eliseu, depois de morto, já estava apodrecido já os ossos. Um homem ele foi lançado na mesma cova que Eliseu, e de repente aquele homem tocou nos ossos e ressuscitou e saiu dali de dentro. Então, tem muitas linhas, mas eu tenho a minha. Isso é a minha opinião, porque quando você vai examinando, você tem que saber colocar muito bem os fatos. Eu, por exemplo, na minha ótica, tá? Na minha ótica, houve uma ressurreição sim. Que aqueles homens ali, dentro daqueles sepulcros, eles ressuscitaram, mas ninguém saiu para fora. Sabe por quê? Jesus ele não está vivo. Jesus não está no mundo. Você conseguiria, você que está firme com o Senhor, você vai voltar para o mundo? Sem Jesus? Sem Jesus você consegue caminhar hoje? Já pensou se você não tivesse Jesus na tua vida? Então, na minha ótica, houve sim uma ressurreição. E esses homens, eles não saíram, porque Jesus ele é o primeiro. Ele tem que ser as primícias daqueles que dormem. E diz a palavra aqui no versículo 52, porque muita gente pensa que é o seguinte, ó. O que aconteceu? Tremeu a terra, sepulcro abriu, a rocha rolou e de repente os mortos pela cidade, né? Pensam que estão ali, Jesus ressuscitou. Não, diz a palavra aqui, ó, no versículo 53, que esses homens, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, ou seja, 3 dias depois. Eles não saíram dali de dentro, eles ficaram ali dentro, e eu tenho certeza que eles entraram testemunhando e glorificando que Jesus, mesmo morto, ele muda histórias. Só que a Bíblia, ela para aqui. E qualquer mera tentativa de tentar adivinhar alguma coisa é heresia. E uma coisa que eu aprendi com Deus, a Bíblia ela se cala, eu me calo também. Não posso inventar, não posso ficar fazendo malabarismo, porque senão eu vou cometer um pecado muito sério perante o Senhor. Então, diz, você quer saber, quem quer saber o que aconteceu de verdade nesses assuntos? Quem quer saber? Luta pela tua salvação. Pergunta para Jesus lá na glória, Senhor, eu vim para o céu só para perguntar isso, tá bom? Você chega perto de Jesus e fala, Senhor, o que aconteceu? Luta pela sua salvação, que Ele vai te responder, tá bom? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Luta pela salvação, meu irmão. Amém?
Agora vamos lá em João capítulo de número 19. João capítulo de número 19. Diz a palavra do Senhor o seguinte, versículo de número 31. Era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Olha só, o que é o dia da preparação, amados? É o dia que antecede a Páscoa. Os judeus, eles têm e cumprem o sábado como algo sagrado mesmo. Mas o sábado que antecede a Páscoa é um sábado que tem muito trabalho a ser feito. E o judeu, por exemplo, ele não fica cozinhando no dia de sábado. Ele, por exemplo, ele não caminha, não faz uma caminhada igual você aí, ó, que levanta cedo, vai fazer uma corridinha. Ele não pode fazer isso. Ele já deixa as janelas abertas, ou a maioria deles na sua casa, tem uma clarabóia, que é uma abertura assim no telhado, para entrar tanto ventilação, quanto para entrar luminosidade. Eles têm isso em casa, para que eles não venham quebrar o sábado. Mas no sábado de Páscoa, é um sábado que tem que deixar preparado o cordeiro, tem que pegar e deixar tudo preparadinho, tudo prontinho, tudo consagrado, tudo separado. Então, o dia antes desse sábado de Páscoa, é o dia da preparação, que eles começam a preparar tudo. Eles se preparam espiritualmente, eles se preparam para fazer todos os protocolos que a Páscoa, pela palavra de Deus, exige. E diz a palavra que está lá, Jesus morto, e do lado um homem agonizando, reclamando, xingando, e do outro lado tem um homem mais tranquilo. Tem um homem que está salvo pelo Senhor, mas está vivo ainda. E pelo costume romano, aqueles homens podiam ficar ali vários dias, mas como seria um dia de Páscoa? Se eles deixassem aqueles homens, ele ia atrair mosca, ia começar a cheirar mal. Então o que eles sugerem? Olha, vamos quebrar as pernas desses homens, para que eles venham morrer mais rápido, para que não atrapalhe a crucificação, mas abrevie a morte deles. Então vieram os homens ali com uma marreta na mão, diz a palavra do Senhor aqui, ó. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Eles batiam com uma marreta aqui, ó, em cima do joelho. Eles quebraram os dois joelhos do crucificado, para que a pessoa que estava apoiando ali na cruz e estava conseguindo respirar, de repente ela ficasse bamba. Ela perdesse aqui o jogo dos joelhos, a estrutura, a rótula, a patela do joelho, quebrasse o menisco, quebrasse tudo, para que a caixa torácica se fechasse e a pessoa morresse por falta de ar. Então, vai acontecer isso com o primeiro, aconteceu isso com o segundo. Jesus, ele já está morto ali, mas eles vêm para quebrar a perna dele. E diz a palavra do Senhor, no versículo 33, o seguinte: mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque tem uma profecia que não permitiria que tocasse em um osso do Filho de Deus. O próprio João, ele vai narrar aqui embaixo. Mas diz no versículo de número 34, que eles vão tomar uma atitude um pouco comum, um pouco incomum naquele caso. Diz aqui, no versículo 34, o seguinte: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amém? Amados, nesse momento, debaixo dessa crueldade, profanando o corpo do Senhor,
Jesus, ele vai começar a obra de purificação dos pecados da humanidade. Sabe por quê? Porque não foi o sangue que Jesus, ele começou a perder lá no Getsêmani, que redime o seu pecado. Não foi o sangue que Jesus, ele veio marcando a Jerusalém inteira. Através dos açoites que ele recebeu, ele sangrou muito. Mas não foi o sangue que ficou em Jerusalém que redime o seu pecado. Não foi o sangue da coroa de espinhos que foi cravada na cabeça dele, dos pregos que começaram a verter sangue ali, escorrer o sangue do nosso Salvador. Esse sangue, ele trilha um novo e vivo caminho para nós, mas ele não nos redime do pecado, porque a palavra do Senhor, ela disse aqui para nós, que primeiro se pegava o cordeiro e matava. Depois de morto, o sangue do cordeiro, ele livraria o homem do pecado, o redimiria. Então esse sangue que sai ali da lança do soldado, do corpo de Jesus, ele nos redime de todo o pecado, que é o sangue do cordeiro morto. O sangue que a palavra exige para a remissão dos pecados. Então Jesus, naquele momento, ele está nos redimindo, está levando sobre si e está limpando a minha vida e a sua vida de todo o pecado. Mas diz a palavra que vai sair de dentro dele água também, que vai purificar a pessoa, que vai purificá-la. Igual nós entregamos a vida para Jesus, o sangue dele vem sobre nós. Nós entregamos e nos batizamos, nós somos purificados por ele. Pastor, mas eu tenho um problema. Eu estou pecando ainda, eu já me converti, eu já me batizei, eu me afastei e ainda estou pecando. Será que eu preciso me batizar de novo? Não. Você precisa do Espírito Santo de Deus, que também tem o símbolo da água, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer em João capítulo de número 4, para aquela mulher samaritana, ele pede para ela água para beber, e ela vai fazer aquele imbróglio, e ele diz para aquela mulher que se ela cresce nele, se ela soubesse o dom de Deus e pedisse para ele, ele daria para ela água viva, água viva. E ela vai dizer, eu quero essa água. E a Bíblia vai dizer que ele falava que a água, ele falava do Espírito Santo, que não havia sido dado, porque Cristo não havia sido glorificado. Agora Jesus está glorificado. Você precisa hoje da presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque toda vez que você pensar em pecar novamente, o Espírito Santo, ele vai falar com você, ele vai te socorrer, ele vai te limpar e ele vai levar embora da tua vida todo o mal que desagrada a Deus. Em nome de Jesus. Jesus, ele está concluindo a obra e João, ele vai deixar aqui um relato testemunhal que isso verdadeiramente aconteceu. Diz aqui, aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Ele, em outras palavras, ele está dizendo, creia que ele morreu por você, creia que o sangue dele derramado, quando ele estava morto, ele te livra do pecado, ele te purifica também, creia. Ele deixa esse testemunho, ele está dizendo, gente, eu estou dizendo a verdade. Ele tem o poder de mudar a vida do pecador. Ele tem poder de mudar histórias, fazer com que a pessoa que estava na escuridão, ela enxergue a luz de Cristo. Então, ele está dizendo, creiam nisso. E estas coisas aconteceram para que se cumprissem a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, e não foi. E como diz a Escritura no outro lugar, olharam para aquele que transpassaram.
João está dizendo, o corpo dele não tem sangue mais. Creiam. Ele deu tudo, se entregou totalmente por nós. E diz a palavra do Senhor, que no versículo de número 38, diz o seguinte, que Jesus está morto, por volta das 4:30, 5 horas da tarde. Diz a palavra do Senhor, que 2 homens, eles vão aparecer ali naquela cena no Calvário. Diz o seguinte, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes vinha visitar Jesus à noite. 2 homens, eles vão aparecer, que são discípulos de Jesus, que se alguém não falasse, ninguém nem ia ficar sabendo. Porque José de Arimateia, ele é discípulo de Jesus secreto. Ele não quer ser reconhecido como discípulo de Jesus. Ele faz parte do Sinédrio, e diz a palavra do Senhor que Jesus, ele fica triste com as atitudes de José de Arimateia. Porque Jesus, no capítulo 12 de João, ele entra em Jerusalém de uma forma triunfal, e diz a palavra do Senhor que Jesus, ele não pregava mais para a multidão, porque ele viu que muitos líderes religiosos até criam nele, mas preferiram mais a glória que era do homem do que a glória que é de Deus. José de Arimateia é um deles. Ele não quer ser visto com Jesus. Ele quer ser aquele discípulo secreto, aquela pessoa que não quer ser confundida com o servo de Deus. Se fosse nos dias de hoje, seria aquela pessoa que, se perguntassem para ela, olha, você é cristão? Ela fala, não, eu vou na igreja, eu gosto ali da pregação do pastor, o pastor ele é muito legal, eu gosto de ir, mas não, eu vou na igreja. Secreto, na igreja, está cheio de José de Arimateia, cheio de Marias Arimateia, que querem seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, querem ser salvos pelo sacrifício de Jesus, mas não conseguem se apresentar, não conseguem dizer isso abertamente, porque tem medo do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer, do que a família vai pensar. Sua família sabe que você vem na igreja? Ah não, pastor, senão dá maior problema, você tem que ver. Minha avó falou que não é para me dar nem benção para ela mais. José de Arimateia tem medo de apresentar a sua fé, até crer, sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas tem medo. Ah, pastor, não, se eu falar que eu sou cristão, acabou aquele grupinho que eu tenho. Acabou, eles vão me excluir. Eles vão pegar e vão começar a pegar no meu pé. Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero problema para mim. José de Arimateia. Você talvez tenha agido dessa forma. Você quer seguir a Jesus, mas secretamente. Ninguém pode saber, nem Bíblia. Você não quer carregar para ninguém saber que você se converteu. Senão a galera do serviço vai falar, ô crentão, ô pastor. Você não quer isso. Você é um discípulo disfarçado. Você é um discípulo que não se apresenta. Talvez você tenha agido assim. Ou então como Nicodemos. Nicodemos, a palavra do Senhor e a lei, os livros de história da igreja. Nicodemos é um dos homens mais sábios que tem em Jerusalém.
Ele é mestre da palavra, mas queria estar com Jesus só de noite. Não podia ser visto com Jesus de dia. Não podia ser visto com o Senhor Jesus. É discípulo dele, mas não quer ficar o dia inteiro com Jesus, não. Só tem horas para ser servo de Deus. Só tem momentos para ser discípulo de Jesus. É igual aquela pessoa que durante o dia, com todo respeito, é pior que o filho do diabo, amado. Mente igual o demônio. Fala palavrão o tempo inteiro. E de noite, quer andar com Jesus. Talvez você tenha andado como Nicodemos. Você tem um horário seu com o Senhor e o resto do dia é para você saciar o teu desejo, a tua vontade. Esses homens aqui, eles depois que Jesus morre, eles vão decidir se revelar. E isso, amados, nos leva para aquela ótica que é mais citada, que a pessoa só tem valor mesmo depois que morre. Eles não querem andar com Jesus vivo, mas agora querem até o corpo de Jesus depois que ele está morto. Eles não querem ser vistos do lado de Jesus vivo, mas depois que Jesus está morto, eles querem ser até vistos carregando o corpo de Jesus. A pessoa, o morto, ele tem muitas vezes mais valor do que o vivo. Você não vê? Jesus, ele está vivo. A Maria, irmã de Lázaro, ela vai pegar o melhor que ela tem. E ela vai pegar um vidrinho de perfume num vaso de alabastro. E diz a palavra que ela derrubou aquele perfume, jogou nos pés de Jesus e secou com os cabelos dela. Jesus está vivo. Um vidrinho de perfume. Jesus está morto. Diz aqui que Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Se você for aí na química, 1 quilo dá provavelmente 1 litro. 34 litros. Eu com 34 litros, se a água acabar, eu tomo até banho, amado. Tomo um banho caprichado, de canequinha. Imagina jogar 34 litros de perfume em cima de um cadáver. Quando a pessoa morre, ó, tem mais valor. Você não vê a coroa de flores? Ela é desse tamanho do morto. Do vivo para dar uma florzinha, né? Às vezes é difícil. As homenagens de quem morreu são homenagens maravilhosas. Mas quando a pessoa está viva, a gente consegue muitas das vezes nem ligar e dizer: oi, tudo bem? Está tudo certo? Está tudo ok? Né? A gente tem que pensar nisso tudo. Porque o servo de Deus, ele tem que ser diferente, amado. Ele não pode ser desse jeito. Porque Jesus, ele disse assim, ó: aquele que me negar diante dos homens, eu nego a ele também diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confesso ele diante do Pai. Você vai ficar me negando, escondendo de mim? Chega lá em cima. Eu vou te negar, eu não vou te conhecer. Mas José de Arimateia e Nicodemos, eles não colocaram os cargos deles à prova com Jesus vivo. Mas com Jesus morto, eles até os cargos vão perder por causa disso. Olha como que às vezes o ser humano, ele pensa de uma maneira totalmente errada do que Deus ele pensa. Tem pessoas que valorizam Jesus mais morto. Jesus morreu por você, aleluia!
mas ele ressuscitou. Ele quer saber quem vai valorizar ele vivo. Ele não ficou no sepulcro. Jesus, ele morreu por todos, mas ele ressuscitou e agora ele quer ver. Ele quer olhar para a congregação. Ah, Jesus morreu por mim. Ai. Mas ele ressuscitou, meu irmão. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Aí ele quer ver agora quem realmente é servo dele. Diz que esse soldado aqui que perfurou a lança do lado de Jesus, está lá no livro Talmud, me esqueci da página. Você vai ver na tradição judaica. Diz a palavra que esse homem ele vai seguir Jesus até o último dia da vida dele. Esse homem que perfura Jesus com a lança, testemunhando que viu. E ele vai ter uma morte terrível por causa disso. O Senhor, ele quer saber quem realmente ama ele, que vai abaixar a bandeira do pecado e levantar a bandeira do Senhor. Ele quer saber o povo dele, ele está limpando, amados. Ele está purificando, ele está fazendo a triagem, porque em breve ele vai levar o povo dele e não vai dar mais tempo. José de Arimateia e Nicodemos agora, eles estão preparando o corpo de Jesus ali, com todas as honras, com toda a tradição judaica, como se Jesus, ele não fosse mais voltar. Porque eles seguiam Jesus secretamente e também só à noite perdia muita coisa. É igual aquela pessoa que não segue a Deus. Ela tem lampejos. Ela não conhece. Jesus, ele está aqui neste lugar, no nosso meio, olhando para cada um de nós. Oh, Jesus, ele morreu por nós. A igreja até chora, mas ele está vivo, amados. E ele está vindo. Ele está vindo com uma vara de ferro na mão. Ele está vindo para julgar a nação. Ele não vem como cordeiro morto ou um cordeiro manso, mas não. Agora ele vem como juiz. Agora ele vem. Que se o que ele fez não for capaz para você e para mim, nós não somos dignos de salvação. Nós não somos dignos. Diz aqui a palavra do Senhor. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Tem dois sentidos aqui. Primeiramente, amados, nós temos que entender o que está acontecendo. Era muito difícil se ter um sepulcro novo, porque morria muita gente em Israel. Você vê que na palavra de Deus, quando Davi pecou, 70 mil homens morreram num dia. Imagina se você for cavar 70 mil furos nas montanhas, para colocar 70 mil pessoas ali. Não tinha. Então o que acontecia? Iam tendo remanejamento. Quem estava crucificado tinha uma vala assim, que eles jogavam a pessoa ali no meio do lixão como se não fosse nada. Mas o sepulcro novo era algo que era completamente difícil de se ter. Por causa que quando se tinha um sepulcro, muitas das vezes era um lugar particular da família, ou então tinha um monte de pessoas ali dentro. Você vê que quando arqueólogos acham corpos, acha um, acha dois, acha três, acha aquele monte um do lado do outro, porque era muito difícil. Mas Jesus, Deus, ele está honrando o seu filho. Primeiramente, para que não tivesse dúvida que Jesus esteve
ou não esteve morto, que tinha mais gente ali dentro, para não dizerem que quem ressuscitou foi o corpo que estava lá. Então Jesus, ele está sozinho. Mas, amados, Jesus, ele é colocado num melhor lugar. Você vê que quando Jesus está vivo, ele fala assim: o Filho do Homem não tem nenhum lugar para reclinar a cabeça. E agora até sepulcro novo eles arrumam para ele. Até sepulcro novo. Mas Jesus, ele é sepultado de um lado do jardim. Semana que vem, você vai ver, não falta semana que vem. Vai ser uma mensagem poderosa. Mas, por que ele está tendo aquele privilégio, entre aspas, de ser colocado num sepulcro novo? Porque Jesus, amados, ele faz o que ninguém faz. Ele merece ter o que ninguém tem. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor que há no céu e na terra foi entregue nas mãos dele pelo próprio Pai. Ele merece. Em nome de Jesus, creia. Então, meu irmão, fica de pé. Fica de pé toda a igreja. Louvado seja Deus. Põe a mão na altura do teu coração. Nós vamos fazer uma oração agora. Mas, meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos mesmo. Quero que você reflita no que você ouviu hoje. Porque o pecado, ele destrói casamentos, destrói famílias, destrói pessoas, destrói ministérios. O pecado é nocivo demais. E somente o sangue de Jesus, ele nos purifica. O Senhor, ele quer purificar os filhos dele até o último dia. O Espírito Santo, ele vai nos lavar, porque o sangue de Jesus, ele é perpétuo na vida de quem confia em Deus, que abre mão da sua própria vida para viver na vontade de Deus. E, meu irmão, estar na presença de Deus não é ruim, mas é certo. É fazer aquilo que é certo. O pecado, ele tira a paz da pessoa. Ele tira a alegria. Ele esvazia a pessoa da presença de Deus. E coloca o medo, a depressão. Ele coloca a angústia. E Jesus, ele vai derramar aquele último sangue, aquelas gotas de sangue, e vai purificar toda a humanidade. Aquele que se arrepende, aquele que quer mesmo viver uma vida diferente, somente através do sangue de Jesus. Não sei como que você está ouvindo essa mensagem hoje, está talvez longe dos caminhos do Senhor, afastou, abraçou o mundo, a vida mundana como estilo de vida. Talvez você
tem sido como José de Arimateia, discípulo secreto, que ninguém sabe, porque se estiver no meio das pessoas, ninguém vê diferença. José de Arimateia, no meio de um monte de gente corrupta, de um monte de gente que tramava contra Jesus, ninguém percebeu nele algo que denunciasse que ele é servo de Deus, que ele cria em Jesus. Ninguém, porque ele não dava bandeira. E meu irmão, nós como servos de Deus precisamos expressar isso. Eles têm que ver. Eles têm que ver isso. Tem que ficar muito claro para todo mundo. Tem pessoas te chamando para beber até hoje, porque não sabem que você está na presença de Deus. Te chamam para fazer coisas erradas até hoje, porque não veem Cristo em ti. Não veem, não enxergam isso. Te chamam para lugares imundos, porque às vezes você é um discípulo tão secreto que nunca você vacilou em dar nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Nunca. Talvez foi grato a Jesus. Hoje você precisa, meu irmão, não ser como Nicodemos também, discípulo noturno, só à noite, na hora que o sono vai embora, na hora que a perturbação vem, na hora que a coisa aperta, na hora que o demônio começa a falar no teu ouvido, ver vultos dentro de casa, só à noite que você se lembra. Só à noite. Deus, ele não precisa disso. Ele não quer isso. Quem precisa de Deus somos nós, amor. É eu e você que precisamos olhar e entender o que nós não podemos fazer. Porque o pecado não é brincadeira. Não flerte com ele. Ele matou Jesus. Ele pode nos matar também. Pastor, eu morri espiritualmente. Eu morri espiritualmente. Porque, pastor, os evangélicos estão queimados. O povo evangélico deu tanto mau testemunho que ninguém, nem eu quero ser mais evangélico, mas ninguém está te chamando para isso. Você precisa não ter um status na tua vida, porque isso Nicodemos também tinha e José de Arimateia também tinha. Você precisa ter a bandeira do leão da tribo de Judá flamulando na tua mente, na tua cabeça, no teu dia. Então hoje, em nome de Jesus, você que tem carregado raiva no teu coração, de gente que está viva, meu irmão, não espera morrer. Você vai encontrar com um monte de gente dizendo: agora você vem, né? Agora você vem. Não. Vamos valorizar aqueles que estão vivos, assim como nós valorizamos o Deus vivo.
Chega de tristeza, chega de contenda, de bobeira. Vamos caminhar com Deus. Pastor, eu estou longe dos caminhos do Senhor. Você vai orar aí mesmo, no teu lugar. Se você quiser voltar. Se você hoje diz assim, pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Se você ainda não fez isso, você precisa dar um sinal diante dos homens. Você precisa se ajoelhar diante de Deus. Não sei se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus. Ah, pastor, mas eu gosto de Jesus morto, porque aí eu consigo carregar ele. Meu irmão, se você precisa carregar Jesus num crucifixo, ele não pode te carregar no dia da tua dificuldade. Ele está vivo. Ele é vivo. É o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Está escrito na altura da coxa dele: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pastor, preciso pedir perdão a Deus. Vamos fazer diferente. Então, se você quer entregar a vida para Jesus, se você está afastado, se você quer pedir perdão a Deus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Vem aqui. Pastor, eu aqui na minha casa eu preciso. Se ajoelha aí. Pastor, eu preciso, chega. Eu não sou José de Arimateia, não. Não sou Nicodemos, eu não sou isso. Eu não tenho duas caras. Vem aqui. Se você sente a necessidade, meu irmão, faça isso hoje, dentro da tua casa também. Você está vendo a luz de Cristo na tua vida? Creia que Ele vai mudar tudo. Pastor, eu preciso. Eu necessito de Deus. Está tudo dando errado. Está tudo atrapalhado de novo. A oportunidade é agora. A hora vem, agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João, ele disse, é tudo verdade que eu disse. Tua vida é verdadeira? Vem colocar na presença do Senhor. Você que está no teu lugar, feche os seus olhos. Você que está em casa, está de joelhos aí, você? Ah, pastor, estou bem. Então põe a mão na altura do teu coração. Eu quero orar por você. Grandioso Deus e Pai, o Senhor é bom e a tua misericórdia reina para sempre, Pai. E como a tua misericórdia está alcançando pessoas aqui, meu Deus, nessa noite. Como o Senhor, meu Deus, tem a medida certa para cada um de nós. Como o teu Espírito Santo está lavando a tua congregação e levando embora das nossas vidas, meu Deus, toda tristeza, toda agonia, toda raiva. Meu Deus, leva embora, meu Pai, toda ansiedade, todo espírito de medo, toda tristeza, amargura de alma, de espírito, em nome de Jesus, Pai. Levanta o caído, o oprimido, aquele que estava fraco. Permaneça, meu Deus, aqueles que estão de pé. Faça com que eles vigiem para que eles não venham cair, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Opera no nosso meio. Manifesta o teu poder. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Perdão. Perdoa falhas. Perdoa, meu Deus,
ausência de vigilância, em nome de Jesus, ó Pai. E que quando essa pessoa se levantar e encerrar essa oração, ela esteja, meu Deus, fortalecida pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.